Então, eu tenho que te dar um pouco zoom. Só que esse trem tá bugado. Ah, tá. Pronto. Aí hoje eu vou falar da estrutura modelo para quais categorias. Então, primeiro que o título já tá errado, né? A gente sabe que quais categorias elas são uma subcategoria cheia aqui de S7 e elas não são completas nem cocompletas. Então, a estrutura modelo de fato é em S7. Só que de algum jeito elas vão pegar as quais categorias, no sentido que elas vão ser os objetos fibrantes. Tá. Então, tá? Então, a ideia vai ser pegar a estrutura modelo de Killing e mudar um pouco ela até ela fazer o que a gente quer. Aí a gente vai precisar desses funtores aqui, por isso que eu vou começar falando deles. É que a gente sabe que tem um funtor nervo que vai de cat para S7, né? Onde ele faz o quê? Ele pega a categoria e manda no nervo dela. Então, C é mandado no nervo de C. Eu não sei, o Daniel lembra com certeza, Mike eu não sei, mas NC N é igual a cadeia de morfismos componíveis de comprimento N. Então, aqui é F1, X1, X2, até aqui XN, Fn-1. Isso é o nível da categoria. Só que acaba que esse funtor ele admite um adjunto à esquerda, ou seja, ele é adjunto à direita, que é o funtor τ1, que vai de S7 para cat. Onde esse funtor aqui, ele é categoria livre, gerada pelos vértices de um conjunto simplicial. Então eu tenho conjunto simplicial, eu tenho zero. Então os objetos de τ1 de x vai ser igual a x0. Os morfismos vão ser livremente as composições. Então você fala que tem morfismo de x para y, se existe um trem que vai ser homofísico para isso, se vai ter uma símplice, um símplice, tal que D0 de sigma igual a y e D1 igual a x. Só para situar, é que um simples você pode ver como uma coisa assim, né? X, y. Aí os mapas D só pegam as faces dele. Então, no caso, as faces são só pontos. Aí você pega esse objeto e esse objeto. Só que não só isso, não é só essa categoria, porque a gente tem que pedir uma coisa de compatibilidade, que você vai... a gente sabe que uma 2 simples aqui, em x2, determina meio que uma composição. Então a gente exige que D1 de sigma seja igual a D0 de sigma composto com D1, não, D2 de sigma. Né? Isso daqui, pensa, isso daqui pertence a x1, isso daqui pertence a x1, isso daqui pertence a x1. Então isso aqui são todos morfismos de acordo com a nossa definição, só que isso aqui é uma exigência. Então essa é a categoria τ1. Então, antes eu vou só lembrar uma coisa, é que isso é muito parecido, que eu não sei se o Daniel definiu isso no mês passado, que dado uma quase categoria aqui, a gente tem uma categoria de homotopia dessa quase categoria, onde os objetos são zeros simples e os morfismos são classes de homotopia, onde a homotopia é definida por 2 simples e de morfismos. Então, essa condição que eu pedi por último, que eu apaguei aqui, está falando justamente que são classes de homotopia de morfismos livremente gerados. Então, esse H aqui é igual a τ1 de x, quando x é uma quase categoria. Então, quando você vê τ1, é o que eu estou fazendo, eu penso na categoria de homotopia da quase categoria. Mas agora eu vou esquecer um pouco esses funtores aqui, tá? Só para eu vou falar da estrutura modelo de Killing, porque, como eu falei, a ideia dessa estrutura modelo
que a gente vai fazer é pegar essa estrutura de Killing e diminuir a quantidade de... Porque aqui, né, você tem uma... A ideia, assim, eu vou só escrever... É mentira, eu vou falar antes dela. Bem, a estrutura do modelo de Killing, você tem que os objetos fibrantes são os complexos de Kahn. E todos são cofibrantes. Né? Então, mas os complexos de Kahn, eles são muito restritos, né? Isso daqui seria a ideia que são infinito grupoides. E a gente quer para infinito categorias. Então a gente quer mudar alguma coisa. Então eu quero ter mais fibrações. Então na minha categoria modelo eu tenho as cofibrações, as fibrações e as equivalências fracas. Então o meu problema é que, lembra que um objeto é fibrante se x que vai para o objeto terminal pertence à fibração aqui. Então o meu problema é que eu tenho poucas fibrações. Porque eu gostaria que para x quase cat, eu gostaria que x1 aqui, x objeto terminal, fosse uma fibração. Então eu quero aumentar a quantidade de fibrações para isso acontecer para as quase categorias. Porque complexo de Kahn é sempre uma quase categoria, né? Mas então eu preciso de aumentar a quantidade de fibrações que eu tenho na minha categoria de algum jeito. Bem, um jeito de aumentar as fibrações, a gente sabe que as fibrações são igual ao quê? Isso aqui é por definição de categoria modelo, elas têm que ser igual a propriedade de levantamento à direita contra as cofibrações triviais. Bem, então se eu diminuo essa coleção aqui, se eu pego um subconjunto aqui, que eu vou chamar de S, isso daqui implica que RLP de S contém as fibrações. Então, a ideia é justamente essa. Então, a gente tem que diminuir essa coleção aqui. Como que eu diminuo essa coleção? Ou eu posso mudar as cofibrações, ou eu posso mudar as equivalências fracas. Só que eu não quero mudar as cofibrações, eu quero manter elas fixas. As cofibrações aqui são os monomorfismos, só no nosso caso, e acaba que todo objeto é cofibrante, o que é muito bom. Então eu não vou mexer nas cofibrações, então o jeito de diminuir essa coisa é mudar as equivalências. Então eu vou mudar as equivalências de equivalências homotópicas para um trem que chama equivalência categórica, que a gente vai ver ali embaixo. Então essa vai ser a ideia. Então para isso eu vou partir da estrutura modelo de Killing, que eu vou definir aqui rapidamente, só para a gente ter ela em mente. Então bem, a estrutura modelo de Killing vai ser dada por duas coleções de cofibrações geradoras, que são as inclusões do bordo no bordo dos complexos aqui, e eu tenho a inclusão de chifres, que aqui N, inclusão em delta N. Tá. Aí eu defino, isso daqui é mais estrito, então as desculpa, as fibrações são iguais a RLP. O que é J mesmo? Aqui. Ah, é só que você está definindo agora. Essa coleção para N pertencente a N, isso. As fibrações são as propriedades de levantamento da direita de J, e as fibrações triviais... desculpa, não defini o que são as equivalências fracas. Bem, eu não vou definir o que são as equivalências... Mentira, eu tenho que definir. As equivalências fracas... Aqui eu vou fazer uma observação, mas elas não são... É bem importante, mas eu não vou ter como falar muito. A gente tem um funtor que chama realização geométrica, que vai de S7 para... que vai de S7 para top, que chama realização geométrica, que leva um complexo num espaço topológico. Então você vai falar que o mapa que vai de x para y é uma equivalência fraca se a realização de f, que vai da realização de x
para a realização de Y é uma equivalência homotópica fraca. Aí, equivalência homotópica fraca, a gente sabe, é equivalência fraca de homotopia, que induz isomorfismo em todos os grupos fundamentais. Então, só fica aí. Vai. O trem bugou, eu vou ter que apagar na mão. Tá. Então, só reescrevendo aqui. Mas, Bruno, por que você fez 2J? Ah, foi péssimo. Tá certo. Chama aqui de I. Tanto faz. É porque, né, no geral, uma das duas é J e uma chama I, normalmente. Eu não lembro qual agora, mas não importa. Já pode chamar segundo I. Então, as fibrações vão ser as coisas que têm propriedade de levantamento, propriedade de levantamento da direita contra J, fib interseção com W é igual a RLP de I. E aqui é isso, né? E isso daqui, a gente, para fazer o sistema de faturação, você usa o argumento de objeto pequeno, o argumento do objeto pequeno de Killing. Então, as cofibrações vai ser igual a, que eu vou chamar assim, complexos celulares em I, e as cofibrações triviais são complexos celulares em J. Onde complexo celular aqui eu estou usando no sentido mais abstrato, que é você fazer composição transfinitas de push-outs de objeto nesses trem aí. Que é mais ou menos fazer um complexo celular em top. Então aqui a ideia, a gente já vê um problema. De novo, aqui os objetos fibrantes são os complexos de Kahn. E complexos de Kahn são quase categorias, mas em toda quase categoria é um complexo de Kahn. E o problema está aqui, ó. Se a gente olhar... Não, desculpa, não nesse. Está, na verdade, aqui nesse J. Né? Não, estava certo. Está aqui. Por quê? Quando eu peço para o morfismo, eu estou pedindo RLP da inclusão de chifres. Só que uma quase categoria é uma coisa que tem propriedade de levantamento contra chifres aqui. Não. Tá certo. Aqui NJ. Aqui eu tenho delta N. Ele tem propriedade de levantamento, por definição, uma quase categoria, quando J é maior que 0 e menor que N, quando o chifre é interno. Então, aqui eu já estou pedindo uma coisa que as quase categorias, no geral, não satisfazem. Por exemplo, se eu tenho uma categoria C, o nervo dela vai satisfazer isso para todos os chifres só quando você for um grupoide. Assim. Então, é bem estrito. Então, no geral, não existe esse levantamento aqui. Então, o que isso aqui está falando é que esse morfismo não pertence à fibração. Pelo menos as fibrações de Kahn. Desculpa aqui, fibração de Kahn, tá? É o nome normal. E as cofibrações acaba que vira todos os monomorfismos. E a gente está numa categoria de feixes, aí de pré-feixes. Aí vai ser quando cada mapa for injetivo, é bonitinho. Então, a gente já identifica um problema logo aqui. A gente sabe que isso daqui não vai ser fibrante no geral. Então, a ideia é remediar isso. E a gente vai ver como é que é feito isso aqui embaixo. Então, a gente vai substituir só aqui nesse cantinho, só a conclusão dessa sessão aqui. Conclusão. A gente vai pegar W e levar no conjunto W' que está contido em W. E essa contenção é estrita. Desse jeito, a gente vai aumentar a quantidade de fibrações. Igual mais fibrações. E com isso a gente vai fazer que todas as categorias, as quase categorias, sejam fibrantes. Não só isso, os objetos fibrantes vão ser exatamente as quase categorias. Então, isso daqui é só a motivação. Motivação, sim, na verdade, a explicação de tudo que a gente vai fazer. E é isso.
Aí, que eu falei, esses funtores aqui são importantes porque a gente vai usar justamente eles para definir essa coleção de W nova. Então, aqui outra coisa que a gente vai precisar é que esse set é cartesiano fechado. Que nem isso daqui segue de ser uma categoria de prefixos. Mas eu vou mostrar aqui como que se define. Então, o produto cartesiano é óbvio, né? O produto cartesiano de x e y. Aqui agora é sempre conjunto simplicial, tá? A menos que eu fale outra coisa. Então, tudo conjunto simplicial. A gente sabe que é calculado ponto a ponto. Então, isso daqui é yn. Xn, yn. Ok. Então, a gente tem a noção de produto. Agora, o de objeto exponencial é um pouco diferente. Então, vai ser assim, ó. Né? Isso daqui vai ser igual. De novo, eu estou definindo em n. Vai ser igual a coleção de morfismos que vai de x vezes delta n para y. Então, é bem natural isso, depois que você para pensar. E eu vou tentar falar rapidamente o que isso quer dizer. Mas é bonitinho. Então, você tem uma disjunção aqui. Mas aí você pode perguntar por que é isso daqui, né? Então, a ideia é justamente por causa do lema de Onedo. O que eu estou falando é que yx n, um elemento aqui, é um mapa f que vai de x vezes delta n para y. Então a ideia intuitiva é que você gostaria de ter selecionando simples lá dentro, que nem a gente tem lá para em 7, as funções elas são só funções, então elas têm que ser avaliadas. Então, bem, para x pertencente a x fixo aqui, desculpa, x pertencente a x não. Não, sai. Tá, eu não consegui apagar isso. Eu vou tentar. Tá. Ok. Tá. De qualquer jeito, eu não. A ideia. Isso daqui é geral. Para qualquer categoria de prefixos, essa definição sempre funciona. Então. Tá. É isso. Justo, né? Tá. Então você tá meio que fazendo o lema de Oneida inversas, assim, tá pegando. É como se isso daí tivesse representando a imagem de um morfismo que tivesse na Isso. categoria simplicial. Isso. Isso daqui é um morfismo na categoria. É tudo que eu morfismo na categoria simplicial. Não, na categoria de S7, né? Categoria simplicial. Tem outros nomes, mas. Aí. A ideia aqui, ó, é que. Ah, não, de qualquer jeito. Eu não vou falar da ideia específica, não. Mas. Senão eu vou gastar muito tempo com isso. Mas a ideia é que você tem essa estrutura. Que funciona muito bem. Então tá. Agora a ideia equivalente a uma utopia. Que essa aqui é a equivalência de uma utopia no sentido estrutura modelo de Killing. É só para dar motivação do que vem depois. Daqui. Então tá. Eu deixei pouco espaço para as coisas, né? Calma aí, eu vou. Só um segundo. Tá. Qualquer coisa eu pego mais espaço depois. Tá. Então a ideia aqui, Essa sessão aqui serve para motivar a definição de baixo. Eu tenho um funtor P0 que vai de S7 para 7, que leva um conjunto simplicial nas componentes conexas
de vértices em X. Então, componente conexo, que sentido? Bem, eu vou falar aqui dois vértices são equivalentes. Aqui, se somente se existe sigma pertencente a x1, tal que d0 de sigma igual a y e d1 de sigma igual a x. Então a ideia é que existe aqui um vértice ligando x e y. É só isso. Aí, aqui... Então a ideia é realmente componente conexo é meio que por caminhos mesmo, né? Tipo assim, você tem um trenzinho, é que nem line top. Pelo menos para alguma classe de espaços. Então tá. A gente tem isso. Aí esse funtor, ele preserva produtos. Então, P0 preserva produtos. Então tem como você fazer uma construção assim. Existe uma categoria aqui, que a gente chama de S7 de P0, onde objetos de S7 de P0 igual ao objeto de S7. E morfismos, o S7 de P0 de A para B é igual a P0 de o objeto exponencial aqui. Aí, por P0 preservar produto, isso daqui realmente forma uma categoria, onde você só toma transposta lá de uma... Aqui você vai ter que ter uma composição, né? Então, é assim, você tem... por exemplo, eu quero ter uma composição, né, que vai de P0 de B para A, de P0 de C para B, para P0 de C A, né? Eu quero ter uma composição. Então eu quero pegar um morfismo que vai de A para B, um morfismo que vai de B para C e levar um morfismo. Então, um jeito de fazer isso daqui preserva produto, então isso daqui é P0 de BA vezes CB. Então você vai usar o morfismo evaluação aqui, né? Você tem... E a estrutura cartesiana fechada. Então você tem... vou trocar a ordem só para ficar mais fácil de ver o que está acontecendo. Tem CB vezes BA. Aí aqui eu vou fazer um vezes A, só para conseguir o morfismo que eu quero, para C. Não. Aqui eu tenho morfismo evaluação, que vai para CB vezes B. E aqui eu tenho evaluação, que vai para C, né? Então primeiro eu evaluo BA em A. E depois eu evaluo CB em B, porque aqui foi para B. Então, isso daqui está em correspondência, né? Aí eu tomo a composição aqui, dá um mapa que vai de CB vezes BA para o outro lado era C. Então eu levo A exponenciando CA. Então isso daqui me dá a composição. Aí vai ser associativo, essas coisas, tudo porque π é um funtor, tudo funciona direito. Ô, Bruni, eu não entendi muito bem como funciona o P0, não. Vou repetir. Ah, sim. Aí, mas o jeito de definir essa categoria aqui deu para entender, né, cara? Não, essa aí, beleza. Tá, Eu já o sei. P0, assim, o P0 de X, lembra que X é um conjunto especial. Então Certo. você vai fazer assim, vai ser o conjunto de classes de equivalência de X com X pertencente a X0. Então é um conjunto de classes de equivalência
dos vértices de x. Vértices, quando eu falo, são os elementos de x0. Então, aí essa relação de equivalência é dada assim. X é equivalente a y. Se existe um sigma pertencente a x1, isso daqui é um simplexo, né? É um simplexo. Ah, ok, Então, beleza, entendi. aí... É porque lá em cima você escreveu x0 pertence a x, aí eu fiquei assim, o quê? Beleza, tá tudo bem. errado mesmo. Aqui é... Beleza, beleza. Então, você tá tomando meio... Então, bem, você tem essa categoria S7 tipo 0, que eu vou apagar isso tudo, porque agora eu só vou definir a equivalência de homotopia. Então, a equivalência de homotopia vai ser assim. Eu vou falar que U, que vai de A para B, se a imagem de U, em que sentido aqui eu vou falar? Em S7, π0 é um isomorfismo. Bem, a gente sabe que os morfismos lá em S7 de π0, né? Então, o morfismo de S7 π0 de A para B é igual a π0 de BA aqui. Então, eu tenho que fazer um jeito de U pertencer a BA, mas é o clássico, né? Eu tenho que U vai de A para B, isso daqui é igual a U que vai de A vezes o objeto terminal para B, que é igual, aqui corresponde a um char que vai de 1 para BA, né? E aqui a gente sabe que π preserva o produto. Então, π disso, isso daqui é só um ponto em 7. Então, isso daqui está pegando no morfismo em π0 de BA. Então, a imagem de U é nesse sentido. É um isomorfismo. Então, isso aqui vai ser uma equivalência de homotopia entre A e B, se a imagem é um isomorfismo. E vai ser uma equivalência fraca. Desculpa, o U tá onde mesmo? O U está em S7. Ah, beleza. E, assim, abrindo, eu não vou abrir aqui, mas, assim, isso aqui são tudo componentes conexas, né? Então, a ideia é que o U vai dar um morfismo entre as componentes conexas lá dos objetos exponenciais. Aí, isso é bem parecido com o tópico que eu vou falar aqui também. Então, eu tenho aqui uma equivalência fraca de homotopia. Então, eu sei que, dado U, de A para B, U é um morfismo lá, que eu vou chamar de... É uma equivalência de homotopia fraca. Se vale o seguinte. Bem, eu sei que U é um morfismo em S7 π0. Então, eu tenho pré-composição com U, que eu vou escrever assim, ó. S7 de U X... Não. U. Ok? Isso daqui é meio que S7 π0. Pré-composição, né? É tipo você fazer o funtor home com U fixado. Isso daqui vai de vai de S7 π0 para S7. Não. Eu vou fazer o seguinte. Tá ficando ruim isso. Então, equivalência fraca de homotopia se para qualquer x complexo de Kahn vale que S7 π0 de U x que vai de π0 de xb para π0 de xa é um isomorfismo. É uma objeção. Você queria uma intuição sobre isso?
Sim. Eu fiquei muito tempo esperando, eu vou falar dela. Tá bom. Então tá. Então, o que isso aqui tá falando é o quê? Se eu falasse que X é qualquer conjunto simplicial, isso daqui estaria falando que o mergulho de Oneda do seu funtor é o isomorfismo natural entre o funtor representado por A e o funtor representado por B. Ou seja, A e B seriam isomorfos em S7. Aqui eu estou restringindo, é tipo assim, se eu pegar o mergulho de Oneda e me restringir os complexos de Kahn, isso é isomorfismo. É isso que está falando. Então, a ideia, isso daqui é de topologia, é que assim, em topologia, aqui, isso daqui é um fato, eu vou ter que uma função f que vai de A para B é uma equivalente homotopia se para todo espaço topológico X eu tenho que pré-composição com F que vai do mapa de B para X para mapa. Aqui a gente sabe que é um espaço topológico, bonitinho. Mapa que vai de A para X. Mas aqui eu não quero isso. Então eu aplico π0. A gente sabe que aqui faz π0 agora é de espaço topológico. É super pé no chão, né? Pegar a componente conexa. É uma equivalente de homotopia se isso é uma abjeção. Isso daqui não é difícil de ver, você pegar lá e fazer como exercício, porque um caminho entre mapa de B de X, um caminho aqui, é uma homotopia. Se você, justamente por causa da junção, né? Porque um caminho é o quê? É uma função alfa que vai aqui para map de B a. Então, aí você pode voltar com isso. Aqui você deixa 1, tira o B para fora e vai dar tudo certo. Aí esse π0 F estrela seria justamente aquele meio Exato. representado lá? A realização dele fala que U é uma equivalência de homotopia. Inclusive, nesse caso, isso É completamente equivalente à definição que a realização geométrica leva em equivalente de homotopia. Não, mas aí você está falando. Isso não tem nada a ver com a definição de agora, né? Essa é a tua analogia. Não, tem. É porque π0 Ah, esse π0 mesmo. Ah, tá, pode falar. Beleza. de x de b, aqui conjuntos simpliciais, é igual a π0 de x de b, aqui, eu acho. Então, isso daqui vai tudo compor bonitinho e vai dar uma abjeção. Essa é a intuição. Que eu falei, você pega esse π0, lá tem como você levar diretamente, mas você pega essa definição em top, faz sentido. É isso que eu quero transmitir para vocês. Faz sentido. Uhum. É, Querendo só só entender pra... um pouco, tipo, como é que isso é diferente da definição anterior, sabe? De equivalência fraca. Então, elas são equivalentes, né? Não, Mas são? são. São as mesmas equivalências Define as fracas. mesmas equivalências fracas. Isso daqui é a de Killing mesmo. São as mesmas. Ah, tá. Beleza. Aí. Ah, tá, beleza. É. Ah, tá, entendi. Ah, tá. Então o negócio é isso. E eu tava fazendo essa definição, era a equivalência fraca de Killing mesmo, o tempo todo. Sim, equivalência é aquela lá em cima. Então, eu só Beleza. vou. Resumo. Vai ser que quando para X complexo de Kahn, U que vai de A para B, sempre induz um morfismo aqui. O X que vai de π0 de XB para π0 de XA é uma bijeção. Super parecido com o top. Que eu falei, e não é por acaso, funciona. Eu devia ter feito os títulos de outra cor. Fica aí
para a próxima vez. Tá, então, a equivalência categórica, essa eu não tenho uma intuição muito boa ainda, mas por essa intuição a gente sabe que a gente faz sentido. Essa equivalência categórica vai ser as que a gente quer. Super importante. Então, como que eu vou definir? Eu tenho o funtor K1, que vai de S7, que é aquele lá adjunto à esquerda do nervo, que vai para CAT. Um fato aqui... Não, tanto faz. Então, eu tenho esse funtor. E eu vou definir tal zero, que vai de S7 para 7, onde x é levado nas componentes de x pertencente a x0, desculpa, x pertencente a x0, onde x é equivalente a y, se x é isomorfo a y em τ1 de x. Isso. Bem, eu sei que, dado um conjunto simplicial x, eu consigo levar ele numa categoria, então faz sentido falar que x é isomorfo a y em τ1 de x. Ou seja, isso aqui é o conjunto das componentes conexas, das componentes de isomorfismo de τ1. Aí, Só me lembra o que é τ1 mesmo. τ1 é o que pega... É a categoria livre gerada, menos uma relação que eu coloquei lá em cima, onde os objetos são os vértices. Então, τ1x, os objetos disso, é igual a x0. E os morfismos são os morfismos livremente gerados pelas composições, onde vai ter um morfismo que vai de x para y, se existe sigma pertencente a x1, tal que d0 de sigma igual a y, d1 de sigma igual a x. Ou seja, se beleza. tem... Ok. Então a gente tem essa definição aí, de tal zero. E aqui, só uma coisa, observação, que não é coincidência. É que se eu tenho um complexo de Kahn, esse daqui a gente sabe que τ1 x complexo de Kahn. τ1 de x é igual à categoria de homotopia de x. E o Daniel mostrou, semestre passado, não sei se você vai lembrar, que quando x é um complexo de Kahn, isso daqui é um grupoide. Ok? Um complexo de Kahn, que eu falei, a ideia de que ele é um infinito grupoide, então faz sentido que a categoria de homotopia dele seja um grupoide. Então, se é um grupoide, eu sei que tal zero de x é igual a π0 de x para complexos de Kahn. Ok? Porque eu sei que π0 é as componentes conexas de π0 são as componentes conexas por morfismos. E tal zero é a componente conexa por isomorfismo. Só que a gente sabe que é a mesma coisa, porque isso aqui é um grupoide. Ou seja, ter morfismo é a mesma coisa que ter isomorfismo. Então, para complexo de Kahn, tal zero equivale a π0. Isso daqui vai ser importante para uma observação que eu vou fazer quando eu acabar a sessão. Alguém chegou uma pergunta? Não, tô de boa. Oh, só comentando que, tipo, esse é um grupoide é imediatão, né? Sim. Porque... é por causa que todos os Horn lá vai funcionar. Apaga isso. Sai. Pronto. Não. Eu não sei porque o Ctrl Z de vez em quando não funciona nesse programa, o que é muito problemático. Tá. Então, ok. A gente tem esse funtor tal zero, eu vou apagar esse daqui para ter espaço.
Isso daqui eu vou subir aqui. Da próxima vez eu vou deixar mais espaço também. Tá? Então eu tenho esse tal zero aqui. Então, de novo, eu tenho tal zero preserva produto. Não é difícil de ver, mas fica aí. Então eu posso definir S7 agora de tal zero. É uma categoria daqueles mesmo jeito. E eu vou falar que U sai. Nossa. Tô sofrendo aqui. Tá. U que vai de A para B é uma equivalência categórica fraca. Eu não vou, a equivalência categórica tipo, vai valer para toda a categoria, mas só vou definir a fraca que a gente quer. Vai ser fraca se para todo x quase cat, ou seja, infinito categoria, eu tenho que U A x, que vai de π0 de... Não, x0 não, né? É o objetivo todo, é trocar para tal zero. Tal zero de xb para tal zero de xa é uma equivalência fraca. É uma objeção. Então, aqui só uma observação. Como comentado, quando... Aqui é x, tá? Não é lambda. Quando x é de Kan, eu tenho que tal zero. Mentira, agora deu uma dúvida. Isso daqui vai ser de Kan, se não me engano. Mas eu não tenho certeza. É só que aqui vai virar tudo π0. Então vai virar tudo π0. Então a gente vai concluir com as equivalências categóricas, que eu vou chamar assim, estão contidas nas equivalências de homotopia. Que eu falei, eu não sei se isso aqui... Eu acho que é verdade. Deve ser verdade, simplesmente porque isso é verdade. Tipo, se é uma quase categoria, é uma quase categoria, então Sim, sim. tem porquê Aí, especial. então. Aí eu acho que aqui é de Kan, aqui é de Kan. Não deve ser difícil para mostrar. Então isso daqui vira π0 de xb para π0 de xa. Isso daqui é igual. E aqui é uma objeção. Ou seja, para complexo de Kan, isso daqui está falando que é uma objeção de π0. Então eu tenho que a equivalência categórica está contida em equivalência de homotopia, que eu estou chamando com esse H aqui. Que é o que a gente queria. Pelaquela discussão lá de cima, né? Então, agora a gente vai definir o resto que falta. Estou gastando muito tempo. Ok. Não falta muito não, porque agora é mais técnico, então eu vou gastar menos tempo. Então, só uma observação aqui antes da gente começar. Ignora esse... Tá, mostra aqui. Então, observação. Olha, eu sei que minhas cofibrações vão ser os monomorfismos, isso não vai mudar. E agora eu sei que as minhas equivalências vão ser igual a WC, onde isso aqui é aquela equivalência categórica. Fraca. Tá, só uma última coisa. Só para ficar também o nome. Equivalência categórica é que a gente tem que F que vai de C para D, aqui categorias normais mesmo, é equivalência de categoria, se, só se, o nervo de F, que vai do nervo de C, só uma motivação do nome também, é equivalência categórica. Então, aqui é uma coisa que vale para conjuntos simpliciais, aqui é uma coisa de categorias, então a gente vê que essas coisas meio que batem. Só para ficar aí. Então a observação aqui é que eu vou ter que as cofibrações são os monomorfismos. Então, em particular, todo objeto vai ser cofibrante. W vai ser igual a... As equivalências fracas vão ser iguais às equivalências fracas categóricas.
Então, se a gente tem a nossa estrutura modelo, ela já está definida, né? Porque a gente sabe que fibração, elas são iguais ao quê? A propriedade de levantamento da direita contra cofibração e interseção com WC aqui. Então, a ideia agora é só meio que ver o que são essas coisas e a gente vai ter a estrutura modelo. Então, não falta muito, não. Tá, fibrações internas. Ok. Uma fibração... Bem, eu lembro que aqui eu tinha aquela coleção I, que era as inclusões de chifres. N. Calma, que eu... tá. Eu tinha as inclusões de chifre aqui. Isso daqui eram as cofibrações geradoras lá. Então, o que eu vou chamar de fibração interna, eu vou chamar de IM. O M é por causa que no artigo que a gente leu chama mid vibration. Então, só não vou colocar II porque fica feio. Vai ser igual a delta K, onde 0 menor que K, menor que N. Ou seja, aqui a gente pegava todos os chifres. Aqui eu estou pegando só os chifres internos. Daí, mid vibration, ou então inner vibration, nossa tradução, fibração interna. Então eu vou chamar de fibração interna, que eu vou chamar de FibM, vai ser igual a RLP de IM. Bem, e claramente, essa coleção daqui contém as fibrações de Kahn, que eu vou colocar um casinho, né? Por quê? Porque eu sei que esse conjunto está contido aqui. Então, quando você pega as propriedades de levantamento, isso inverte. Porque, claro, se ele levanta contra todo mundo aqui, ele levanta contra todo mundo aqui. Mas se ele levanta contra todo mundo aqui, não necessariamente vale a recíproca. E, de fato, não vale a recíproca. Essas coleções são diferentes. Por exemplo, né, a gente sabe que as quais categorias estão aqui. E a gente sabe que nem toda quase categoria é um complexo de Kahn. Então, claramente, a contenção ao contrário não vale. Ok. Então, a gente tem fibrações internas. E eu vou definir como anódino. É muito feia essa palavra. Em inglês é anodyne. Não, eu e o Daniel, a gente discutiu, a gente não sabe por que chama isso. Anódino. Vai ser igual a propriedade de levantamento à esquerda contra a FibM. Então, que a gente chama de AM. Então, a gente está quase chegando lá. Isso daqui são meio que as cofibrações triviais. Anode. Tá. Então, aqui... Não é uma origem etimológica, não, mas é aqui uns... No Stack Exchange tem uma resposta que não é etimológica. É que você está falando que, tipo, o que acontece é que, tipo, esses mapas anódinos aí, eles não mudam o tipo de homotopia, vamos dizer. Porque eles são triviais, exatamente. Então, né? Então, acho que é por aí. Como eles são triviais, né? Exatamente. Como eles são triviais, anódino é uma palavra extremamente rara em português e inglês para descrever inofensivo. Então, isso é muito engraçado. Mas eu acho que vem disso mesmo, trivial, né? Porque quando a gente fala trivial, não no sentido que é simples, né? No sentido que a ação dela nos grupos de homotopia é trivial, pelo menos lá em topologia, sabe? Então, nesse sentido, né? Tipo assim, de que é inofensivo no sentido que se você sai aplicando mapas anódinos, você não tem perigo de sair de utopia, sei lá. Sim, tipo. Justo. Tá. Né? Tipo, você tá lá com os grupos fundamentais, você conecta eles por um anódino e isso não muda nada. Tá, anódino, é isso. E perceba que faz sentido, né? Porque. Lembra, a gente não sabe se isso aqui é uma estrutura modelo ainda. Isso daqui, de fato, eu acho que não é, porque as fibrações elas têm outra propriedade.
tem que ser fibração interna mais uma outra coisa. Isso vão ser as quasi-fibrações. Mas faz sentido, né? Porque, bem, quando as cofibrações triviais de uma estrutura modelo são LLP de fib, das vibrações. Então aqui faz sentido que elas são triviais. Então isso daqui é o que o teorema fala. Todo anódino interno, que anódino interno, desculpa que interno, é porque eu não defini anódino sem ser interno, porque a gente não vai precisar deles. É uma equivalência fraca categórica. Tá errado isso aqui. Então, eu consegui uma coisa interessante aqui, né? Eu tenho que a M está contida nas cofibrações. Às vezes, só repetir o que está escrito. O que é mais ou menos o que a gente quer, né? A gente quer uma volta aqui agora. Que vai valer. Na verdade, não sei se vale. De qualquer jeito, a gente tem isso. O que é bom? É o esperado, né? Se eu quero umas... Essas fibrações internas, elas são candidatas às novas fibrações que a gente precisa para a estrutura modelo. Então, isso é um requisito que a gente precisa que seja cumprido, né? Pelo que eu escrevi aqui em cima. Eu apaguei já. Não, tá aqui. Eu só risquei. Então, eu precisava que elas fossem equivalências fracas categóricas. Porque eu quero que elas sejam COF interseção com W. Então, monomorfismo interseção com W. Então, tá acabando, não se preocupem. Quase fibração. Aqui vai acabar praticamente. Que não foi o trabalho mesmo, que não foi, tem muito trabalho técnico para mostrar que essas coisas aqui que eu estou falando são verdade. Mas o trabalho mesmo era achar esse tal zero, ver que esse tal zero fazia o serviço que a gente queria. Por isso que foi que eu gastei mais tempo aqui no começo. Porque agora é meio que só um tanto de definição e tudo a gente sabe o que essas coisas significam. Então, quase fibração, que vão ser as que a gente quer. Então, seja J isomorfismo livre. A categoria, isso daqui é uma categoria C, que tem essa categoria aqui, ó. Isso daqui é o grupóide de dois elementos com exatamente um único morfismo. Além das identidades, claro. Isso daqui é J. Então, F vai ser uma quase fibração. Se F é fibração interna, então aquele trem ali de cima. E F tem propriedade de levantamento quanto à inclusão do pontinho no nervo de J. Então, isso aqui é uma caracterização. Teorema. Aqui acaba, praticamente. Uma quase fibração é equivalente à categoria se somente se é fibração de Kant trivial. Ou seja, eu sei que as cofibrações não vão mudar, né? Aqui é esse corolário aqui. Eu sei que as cofibrações não mudam, e eu sei que uma quase fibração é equivalente à categoria se somente se uma fibração de Kant trivial. Ou seja, C é igual a fib K interseção com W. H, de homotopia. Isso daqui vai ser igual a quase fibrations, que vai chamar FQ, interseção com WC. Só que antes isso aqui já era um sistema de fatoração. Porque isso daqui é da estrutura modelo de Killing. Então, em particular, isso aqui é um sistema de fatoração. Porque isso daqui é igual às fibrações de Kahn. Então a gente tem metade do resultado que a gente quer, né? A gente precisa que... Agora o resultado que a gente precisa de baixo é esse. Que C interseção com WC, FQ, onde isso aqui são as quase fibrações. É um sistema de fatoração. Se isso aqui for verdade, acabou. E é verdade. Isso aqui é um teorema. A prova, eu acho que é bem trampo. A Riel nem coloca lá. Mas, na verdade, não é bem trampo. Precisa só de uns detalhes lá. Usar um trem da categoria, ter uma propriedade lá, para confirmar e usar um argumento do objeto pequeno de Killing. Mas é isso. Então, só resumo. A gente tem uma estrutura modelo
último teorema, que se eu pego monomorfismo, fibrações, quase fibrações e equivalências categóricas, é uma estrutura modelo por esses dois resultados aqui, né? Veja bem. Isso é um sistema de facilitação e sistema de facilitação. E que isso aqui segue a regra de 3, não é difícil de ver. É meio que quase por definição, por causa que se define lá como ação de um funtor, quase. Então, eu tenho aqui teorema em os objetos fibrantes são as quase categorias. Então, e os objetos cofibração é igual a mono, aqui monomorfismo, e todo objeto é fibrante. É cofibrante, desculpa. Então, a estrutura modelo de Joyal é essa, e ela faz meio que o que a gente queria. Então, aqui, só lembrando, vou escrever as coleções só para finalizar. Monomorfismo, FQ, quase fibrações, que é igual a fibração interna, mais levantamento contra NJ lá. Só para ter uma descrição. WC igual a equivalência categórica. EQ fraca categórica. Como uma última observação, que eu devia ter falado lá em cima, quando você olha X, uma quase categoria, você tem uma noção natural de falar que X é equivalente a Y, XY quase cates. Não! O que aconteceu? Graças a Deus. Perdão aí. Tá. Quando X e Y são quase categorias, tem uma noção natural de equivalência entre quase categorias, que é a equivalência de infinito categorias. Meio que por definição. E uma equivalência entre quase categorias, uma equivalência aqui, U de X para Y, de infinito categorias, estou falando aqui de quase cat mesmo, é equivalência de infinito cat, se só se é equivalência fraca categórica. Então, o objetivo disso tudo no final, né, vai ser mostrar com detalhes que que existe. Eu vou só um segundo. Cadê? A gente vai ter lá cat S7 é igual um modelo para infinito categoria. A gente sabe que S7 aqui que cat é modelo de infinita categoria também. Então a gente vai ter um funtor que vai de cat S7 para S7, que vai ser uma equivalência de Killing. Aqui como estrutura modelo de Bergner. Aqui com a estrutura modelo de Joyal, que foi a que a gente acabou de ver. Onde isso daqui vai ser uma equivalência de Killing. Então, aqui, duas infinito categorias vão ser equivalentes se você vai ter as equivalências fracas aqui. E aqui vai ser essa equivalência fraca que a gente viu. Então, por ser uma equivalência de Killing, a gente vai ver que uma infinito categoria ser equivalente a X aqui é a mesma coisa que ela ser equivalente a X aqui. Então, a equivalência de infinito categorias coincidem nesses dois modelos de infinito categorias. Então, isso é muito bom. Porque
a gente pelo menos tem uma interação boa entre esses dois jeitos de pensar. E eu sei que depois tem outros também, tem, por exemplo, Seagull Spaces, também vai dar certo. Mas... então é isso, gente. Aí alguma dúvida, alguma coisa? Aí a demonstração, você acha que você conseguiu sobreviver a ela, assim? Qual? O resultado do teorema, né? Qual teorema? A estrutura Esse modelo. aqui? É. Esse aqui? Não, da estrutura modelo mesmo. Então, que nem eu falei, é tipo assim, olha, tudo segue meio... Você lembra daquele resultado que é tipo, se tá um monomorfismo, então o F Aham. é anodino? Segue disso, quase tudo. E esse teorema daqui, que eu ainda não vi a prova, para ser sincero, esse... Não esse. Esse. Você precisa de mostrar que essa categoria aqui é acessível, que aí você pode usar o objeto do argumento pequeno de Killing. Então, quase tudo é tipo, ou objeto do argumento pequeno de Killing, ou ficar fazendo esses malabarismos aqui. Acessível é o quê? Hã? Acessível? Eu não sei direito, mas é um rolê meio específico, que é tipo, existe uma classe lá de objetos, você consegue fazer tudo por composição transfinita, blá, 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 blá. Eu já ouvi muitas palavras. Então, aí... Mas que eu falei, no final das contas, é tipo, vai ser por causa desse resultado e por causa da estrutura modelo de Killing, né? Então, mas assim, não tem nada muito louco, pelo que eu vi, pelo menos. Uhum. Eu ainda não vi as provas com detalhes, quando eu estiver escrevendo eu vou colocar, com certeza. Eu falei, esse artigo está muito bem escrito. Então eu imagino que eu pegue dele mesmo e complemente com ou o Joyal ou o HTT, porque ela dá umas referências boas lá também. Lembra que a gente abriu? Uhum. Então, mas é isso, tipo assim. A ideia mais era também só ver a estrutura modelo, né? Só pra gente entender o que tá acontecendo. É assim. E ver o Esse processo resultado, da prova. esse resultado final da localização de Bofield. Já acabou, né? É porque uma localização de Bofield, tipo assim. Que inferno. Tanto faz, foda-se. Droga, tá gravando, eu falei palavrão. Vou cortar isso não. Mas. Calma. Uma localização de Bofield, né? Vou falar que eu tenho que dar CFW, uma localização de Bofield de. Aqui vou colocar CQ. Eu não lembro. Não lembro que eu tô usando esse aqui, não, mas. De C. W. Se CQ igual a C e WQ está contido em W. É isso. Não. É aumentar. Calma. Se CQ igual a C e C e WQ contém W. Se aumenta a quantidade de equivalências fracas. Então, isso daqui é lock de Bofield disso. Então, bem, o que a gente mostrou é que as cofibrações lá de Joyal, que eu vou colocar um J, são iguais às cofibrações de Killing, que são monomorfismos, e que equivalência homotópica contém equivalência categórica. Isso daqui implica que S7 Killing, que eu vou colocar um Killing aqui, é a localização de Bofield de Joyal. Em particular, a gente sabe que as categorias de homotopia aqui... Então, meio que não tem nada a demonstrar, assim, vamos dizer. Não, já está provado. Se inclui aqui, e esse funtor admite uma adjunta. Eu não sei, a gente mostrou isso lá quando a gente estava vendo homotopia estável. O que quer dizer? O quê? Então, É que tem termina. muito... só que isso aqui é o que tem é uma subcategoria reflexiva.
Isso sempre vale para uma localização de Bluefield. Isso aqui tem umas propriedades boas. Eu não sei muito não, mas se entrar lá no Nlab, o Reflective Subcategory vai aparecer, tipo, um tanto de coisa. A gente mostrou isso lá. A prova tá bem geral, né? Eu vou até deve colocar quando eu for escrever esse texto, porque eu acho interessante, não custa nada, tá escrito, fraga. Porque isso a gente conclui de graça. Então é isso. Calma. Eu vou parar. Mike, alguma coisa? Porque eu vou parar de apresentar. Vou parar de gravar. Show.